Oi pessoal, hoje vamos aquarelar essa xícara cheia de movimento e leveza. Vamos partir primeiramente para um esboço, priorizando as linhas principais, o volume da xícara, né? Eu dividi o meu papel em 3 espaços horizontais e 3 verticais, para me ajudar na percepção desse espaço total. Lembrando, é claro, que você pode estar preparando o seu esboço da forma que achar mais confortável. Essa alça dela, apesar de vários detalhes e curvas, a gente vai trabalhar basicamente isso, né? Formas geométricas, círculos. E ao mesmo tempo que essa xícara é cheia de detalhes, a gente vai tentar sintetizar, assim, não se apegar muito a tanta precisão de tudo mais, assim. Já nessa parte onde vamos ter as ilustrações, estampas da xícara, eu preferi deixar mais insinuado, certo? Separei o espaço em que as flores vão ocupar e coloquei algumas linhas direcionais, sugeri algumas flores, sem ficar me apegando tanto aos extremos detalhes. Aqui com o pincel amarradinho, eu aplico essa mistura de Payne's Grey, um pouquinho de lavanda, não muito para não deixar opaco, e uma pitadinha de Burnt Sienna, para que esse acinzentado não fique tão frio. E vou aplicando na consistência chá, em locais onde tem a sombra da xícara. Tentei deixar um pouquinho mais pigmentado, porque sabemos que quando essa aquarela secar, ela vai perder um pouco dessa intensidade. E aqui eu vou adicionando um pouco mais de lavanda, brincando um pouco com as nuances, para que não fique uma cor só chapada, para que ela tenha mais movimento, fica mais interessante aos olhos. Agora eu vou estar utilizando um pincel chato, somente com água, para estar suavizando essas bordas, para que não fique tão recortado. E sigo conforme a minha referência vai me mostrando os locais que eu vou preservar o branco do papel, para dar mais volume, né, no branco da xícara, e vou adicionando aos poucos essa mistura primordial que eu estou usando, ora com o pincel amarradinho, ora com o chato.
Sigo agora com a mesma tonalidade, a ponta do pincel, puxando linhas verticais, que são os frisos da xícara mesmo, do volume dela. Aí aproveito que a primeira camada ali, a primeira parte, onde a pimentada ainda guarda certa umidade, vai ajudar nessa fusão. Agora, para a alça da xícara, eu vou estar usando a mesma mistura de cores com a pontinha do meu pincel. Você pode tranquilamente estar substituindo o pincel mais encorpado por um mais fino, uma numeração menor, tá? Para ter controle. E eu vou trabalhando de forma a preservar os espaços em branco de luz nessas alças. Eu não substituí o pincel no caso, porque eu prefiro essa sensação de controle em termos, né? Eu vou estar utilizando a ponta do pincel, bem criteriosamente, preservando os espaços em branco, porém, eu vou deixar ele também se expressar, certo? Eu não quero uma coisa muito retinha, muito alinhadinha, para ficar com extrema precisão. Quero a expressão também e identidade. Esse outro espaço, com essa outra mistura, na verdade é a mesma, só adicionado um pouco de sépia, para deixar ele um pouco mais quente, mais escuro, para esse gancho onde a alça da xícara está pendurada. Eu a preencho suavemente, com a cor bem suave, e depois eu vou estar colocando nas extremidades, como se fosse na lateral, né, onde pega mais sombra, um pouco mais pigmentado da parte mais escura, mais pro sépia com Payne's Gray, para ficar ali, ó, bem concentradinho, para melhorar essa sensação de volume. Agora, já com pincel menor, eu vou fazer uma mistura de Venice Purple com Violet Rose Quinacridone. Eu tenho um rosáceo. Você vê que eu incorporo um pouco da primeira mistura lá para eu estar trabalhando nas rosas que estampam a xícara. E vou estar cuidando sempre para que essa pintura agora não fique chapada. Como é que eu vou trabalhar isso? Alternando a pincelada entre ela mais pigmentada e mais transparente, com mais água. Vocês podem ver que eu vou oscilando isso, a fim de que ela tenha mais fluidez, mais naturalidade, fique mais leve. Como eu gosto muito do aspecto de conexão entre as cores, da fluidez que
para mim é uma característica bem importante e relevante na aquarela. Então eu vou trabalhando as formas, mas como sugestão, sem fazer pétala por pétala, muito detalhe. Eu vou sugerindo as formas e deixando que a água faça essa parte de conexão entre as cores e as formas. No todo, você vai compreender as flores, sem precisar contar pétala por pétala. Aí eu vou fazendo mesclas, vou colocando mais pigmento, depois eu vou colocar um pouquinho de amarelo já bem no miolinho, já pego direto da tinta e assim vou mesclando e compondo essa estampa. Eu gosto de estar colocando uns toques de azul e nessa mistura ele vai formar um violeta que vai compor muito bem para dar profundidade, para sugerir sombras, sem exagero, são pequenos toques. Agora, com a pintura ainda úmida, parece que ela está super viva, mas depois a gente sabe que quando ela secar, a aquarela vai perder essa saturação intensa e vai ficar bem suave, tudo incorporado. Já na mistura para as folhas, eu adicionei o verde que eu tenho na minha paleta, que é um verde bem saturado, um pouco de burnt sienna para quebrar um pouco essa saturação e incorporar melhor, sem pesar, sem ficar muito vibrante com aspecto artificial. E com pinceladas bem soltas, bem suaves e gestuais, eu vou sugerindo pequenas folhas, movimento de galinhos, para até ajuda a compor e desprender um pouco a imagem desse concentrado que ela está ali no centro. Dá para notar, inclusive, que as folhas são pequenos salpicados, soltos, quase que aleatórios ao redor das flores. Para mais essa flor da composição, eu uso a mesma tonalidade e vou acrescentar um pouco de azul ultramar para deixá-la mais violeta. E já aproveita essa umidade e faça essa conexão com o verde, com o cabinho dela, para estar se juntando ao restante. Agora, para os detalhes em dourado da xícara, eu vou estar fazendo uma mistura de amarelo ocre, Indian Gold e burnt sienna, para estar esquentando e dando mais profundidade nessa sugestão de brilho. E eu preciso sempre, como eu já falei, da alternância, tanto de pigmento, água e variação desses tons. Uma hora mais espesso, uma hora mais líquida, mais aguada. E onde eu precisar que ela fique bem intensa, nos pontos de maior sombra, eu vou estar ainda colocando mais tarde um pouco de sépia. Nas partes mais luminosas será essa mistura mais clara. Conforme a minha referência traz, eu vou intensificando, mais pigmentada ou menos.
pincel também, que eu estou utilizando nesse momento, é um mais fino, alongado, é um rigger, né, com a finalidade de eu justamente não ter um extremo controle, como eu sempre digo. Eu gosto da espontaneidade, coisas que por vezes a gente consideraria um erro ou uma borrada, pode se tornar algo muito expressivo e um diferencial no seu trabalho. O rigger é um pincel muito versátil, ele permite, como eu disse, assim, fazer linhas espontâneas, trabalhar com ele mais seco ou mais úmido mesmo, e ao mesmo tempo você tem um controle, um contrassenso, né? Você conseguir uma precisão bacana, mais espontânea. Gosto muito, é um pincel que eu não fico sem. Nesse momento eu voltei a trabalhar um pouco na alça da xícara, dando mais profundidade. Aí eu peguei um pouco de índigo para sugerir essa profundidade no tom azulado que eu já vinha trabalhando. Apesar de eu estar adicionando índigo na minha pintura, ele não vem puro. Eu sempre acrescento a mistura anterior que eu já havia feito na paleta e vou gerando novas fusões. Estou trabalhando essas pequenas nuances que percebo na alça a fim de melhorar o volume. Agora retornando aos detalhes em dourado de pequenas folhagens ou arabescos que compõem essa estampa da xícara, eu vou sugerindo em pequenas salpicadas e algumas curvinhas, onde eu achar mais interessante conforme a referência, sem me prender tanto a ela, sem a necessidade, como já repeti antes, de ser uma cópia literal. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que um grande diferencial da aquarela, uma coisa muito gostosa dela, é que é você contando uma história, certo? A gente vai ouvir essa história e aí vai contar para alguém e sempre a gente conta do jeito da gente, seja na entonação de voz, nos detalhes, mais ou menos, então cada um vai ter a sua forma de se expressar. Mas então, assim, faça com tranquilidade, faça pensando primeiro em te agradar, certo? A se satisfazer. Aqui eu sigo com esses pequenos detalhes, alternando a intensidade, como sempre, vou ficar repetindo, né? Alternância entre pigmento, mais ou menos, e água. Agora, inclusive, eu já vou estar trabalhando com pequenos toques de sépia para dar esse reflexo que na folhação a ouro que tem essas xícaras, né? Essa pintura dourada, ela reflete tanto luz como sombra, então ela vai ter partes mais escuras e outras muito claras. Nesse momento, por uma falha na gravação, eu perdi uma parte do fazer dos arabescos da parte inferior da xícara. Porém, ela segue o mesmo ritmo, as mesmas cores. Dá para ver que teve mais intensidade no sépia ali embaixo com burnt sienna, que é
onde pegou mais sombra. E nessa parte é onde eu utilizei um pincel chato, fazendo um lifting, tirando o excesso daquela parte amarela central que ficou. Aí então deixei ela bem clarinha, mais suave. Agora que as flores estão mais secas, coloco alguns trechos, alguns poucos detalhes mais pigmentados para dar uma potencializada no volume. Agora eu já vou estar trabalhando o fundo. Então eu vou estar incorporando essa mistura que eu já tenho no godê, azul ultramar, azul cobalto, um pouco mais de água, porque eu já preciso deixar uma quantidade suficiente para estar trabalhando o fundo, para de repente ela já não acabar de vez, eu ter que fazer a mistura de novo e começar a se partir, secar a aquarela no papel antes da hora. Então ali ó, já deixo bem encorpado, um bom volume. Agora eu recomendo que seja um pincel maior, certo? Para você ocupar áreas maiores sem problema, sem ficar arriscado. A essa mistura eu adicionei também um pouco de sépia para que ela fique mais intensa. Como eu trabalho com a minha superfície inclinada, tem uma prancheta ali onde ela tem uma certa inclinação, dá para perceber que a tinta vai escorrendo para baixo. Isso me permite uma maior consciência, um melhor controle da minha condução desse tanto de pigmento e água, certo? Dá mais tempo para eu trabalhar sem ficar desesperado que vai estar secando e marcando tudo ali, porque o pincel está bem carregado, está bem úmido, então eu consigo deixar uma superfície agradável, trabalhar ali com a pontinha do pincel nos espaços menores, com detalhes, sem que ele seque de repente. O segredo para trabalhar o fundo, para mim, é você não ter medo da água. Capricha na água. Pode estar fazendo o fundo antes da figura ou depois, independente, a gente vai precisar de umidade. Ó, você vê, eu tô com um pincel chato, fazendo um lifting, tirando o excesso, não vai ficar sequinho. Você vê que ele já meio se fechou, porque ainda está bem úmido, mas isso aí já me ajuda numa textura quando ocorrer a secagem total. Vai agregando e eu consigo ir mais tranquila ali com a água trabalhando ainda, sem ficar aquele drama de estar secando e ficando todo arranhado e não tá legal, aí a gente fica mais acelerado com pressa, né?
posso estar segurando o pincel. Vocês percebam que eu estou segurando ele bem na ponta, como se fosse para trabalhar precisão. Como se fosse não, né? Ali eu estou trabalhando no contorno, pequenos detalhes. E o meu formato ali é um formato pequeno, estou trabalhando uma aquarela no A5. Então ele já pede uma certa atenção para que não entre em todos os espaços com a água, né? Aproveito essa certa umidade do fundo e dou algumas salpicadas de água a fim de gerar mais textura. Olha como fica bacana, interessante, para não ficar ele tão lisão. Eu adoro esses splashes de água. E venho novamente com o meu pincel chato, retirando o excesso a fim de fazer uns detalhes, como se fosse um ripado da porta de trás, né? Aproveito a umidade, inclusive, para adicionar sépia com a ponta do pincel nessas ranhuras, na separação entre as ripas dessa porta, com um pigmento mais encorpado, para que ele se mescle e a tinta expanda, só que sem exagero, que não fique descontrolado, fique algumas marcas mais pontuais. Logo na sequência, eu vou estar dando prosseguimento a esse fundo. Notem que não faz nem divisão de marcação, pois a tinta estava bem aguada, formando bolsinhas nas bordas, o que me permite dar uma continuidade bacana, sem ficar manchado. Agora eu aproveito para adicionar uns pequenos detalhes para gerar mais movimento. Eu optei por essa lateral da folha, para ela ficasse mais leve, para insinuar um grande foco de luz e dar mais movimento, não ter um fundo muito escuro. Tem um equilíbrio. Caso a essa altura seu papel já esteja mais seco que úmido, você pode se valer de um spray e borrifar um pouco de água nesse fundo, que vai permitir que você trabalhe nuances mais suaves novamente.
partindo já para os últimos detalhes, últimos ajustes, a gente vai fazendo uma correção conforme a gente acha necessário, adicionando um pouco mais de sombra, realçando alguma luz em algum detalhe, potencializando algo mais, aqueles pequenos ajustes finais. E por fim, com branco direto do tubo, vou realçando alguns pequenos pontos de luz, bem pontuais. Aquarela quase concluída. Espero que tenha gostado